Olá pessoal, boa tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, amém? Hoje eu vou aqui mais uma vez, aí a pedido da direção da nossa EBD, transmitir aqui mais uma aula para vocês, a lição de número 4 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que vem falando aí da igreja em Éfeso, ok? Carta de Paulo aos Efésios. Estamos aqui no capítulo 1, né, que é a leitura em classe. Capítulo 1, verso de 15 a 23. O texto áureo diz assim: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A vocação do crente é verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura em classe está no capítulo 1 de Efésios, verso de 1 ao 23. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, beleza? Muito bem. Aqui eu peguei umas informações sintetizadas para transmitir da revista, para que a gente não gaste muito tempo, ok? Então vamos lá. Uma informação. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, ok? O salvo, irmãos, tem que ter vida de santidade. Ah, tenho que ter uma auréola na minha cabeça, eu tenho que ser como que um anjo. Ainda não. Lá no céu você vai ser como que um anjo com Jesus, porque Jesus falou assim, beleza? Quando perguntaram, lá tem homem e mulher, vai ser macho, vai ser fêmea. Houve uma pergunta dessa aí nos dias de Jesus aqui na terra e ele respondeu, não. Lá todos serão como que anjos, que são assexuados, beleza? Pega essa aí. Então vamos lá, uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, tá? Então o que eu estava falando não é como que anjo, tá? Essa santidade aqui, que ninguém está com essa estrutura ainda, nem alcançaremos enquanto estivermos nesse corpo mortal, carnal aqui, que será substituído por um corpo glorificado por Jesus, né? Que ele fará isso por nós. Então, santidade é uma vida de vigilância, né? Uma vida de separação do mundo, de não prática das mentiras, da traição, da ganância, né? De tomar coisas dos outros, do furtar, do trair, da falsidade. Então a gente tem que estar correndo atrás da santidade, fugindo dessas coisas, né? Não chegado à embriaguez, né? Não cumpridor das leis, das regras e etc. Então, santidade é uma vida diferente dos homens da sociedade comum, essa sociedade que está aí, como vocês estão vendo muito bem. Entendeu? O serviço e a participação gloriosa no porvir. Para isso nós fomos separados, vocacionados. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados. Uma vez salvo, nós participamos, temos o direito do perdão dos pecados, porque nossos pecados já foram lançados no mar do esquecimento, conforme diz em Isaías, que dos vossos pecados não me lembrarei mais, eles serão lançados como que no mar do esquecimento, beleza? Então, os nossos pecados já são perdoados. A adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Então, no porvir, para o porvir, está separado, está reservado para nós toda a revelação da glória de Deus para usufruirmos dela. Uma vez salvos, seremos glorificados a exemplo de Jesus Cristo. Ele foi glorificado com o quê? Com o ressurgimento do seu corpo, da sua matéria, em glorificação, num estado diferente. Não mais esse corpo, essa matéria aqui, né? Mas num corpo diferente. Então, assim como foi com Jesus, será conosco. Lembra quando Paulo fala, irmãos, não sejais ignorantes quanto aos que dormem, que nós não os precederemos. Eles serão, né, ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados, mesmo que em vida aqui andando nessa terra, beleza? Então nós teremos esse corpo glorificado como Cristo teve. Pois bem, a introdução aqui são 3 tópicos à aula: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Aí ele subdividido em ação de graças e intercessão, a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança. Aí o tópico 2 diz assim:
a sobreexcelente grandeza e força do poder divino, que é a sobreexcelente grandeza do seu poder, a força do poder divino. E o terceiro tópico é Cristo, nosso exemplo de exaltação, né? Aí no primeiro subtópico dele diz Cristo, as primícias do que dormem. Jesus, as primícias dos que dormem, né? Cristo elevado à direita de Deus. Cristo exaltado sobremaneira, né? Então aqui nós vamos ensinar o seguinte, que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele queria transmitir aos irmãos assim, o cuidado para que eles buscassem o conhecimento da palavra, para que eles tivessem entendimento de como seria esse lugar de glorificação, essa condição de glorificação, esse tempo de glorificação, como seria isso, tá? Então Paulo queria que o pessoal entendesse a respeito da glorificação como premiação, tá? Foi separado, foi destinado a serem glorificados, né? E todos quantos o ouviram e todos os quantos receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sempre repito isso aqui, né? Que isso nos mostra assim, faz entender que temos o direito, porque nós o aceitamos como Salvador. Então, aqui tem a leitura bíblica em classe, mas eu não vou ler. Vamos aqui para essa questão da esperança da vocação e as riquezas da glória. O que é a esperança, pessoal? O que é a esperança? A gente ouve aí uns pregando, outros ensinando, que falam, a esperança é esperar, ficar quieto, aguardando o dia do Senhor, a ordem do Senhor, o momento do Senhor agir. Eu entendo, como diz aí disse um filósofo, esqueci o nome do rapaz, aquele barba cheia assim, parece que ele é gaúcho. É um dos três aí, né, que tem o Pondé, tem o Karnal e tem ele, que eu estou aqui esquecido o nome dele, né? Leandro Carnal, tem o Pondé, que é alguma coisa Pondé, e tem esse outro cidadão aí. Então ele falando uma vez, eu achei interessante, até pastor Arnon nos lembrou isso, uma pregação uma vez, que esperança é de um ato de esperar, mas é de esperançar. Esperançar é o quê? Traz o sentido de agir, de tomar uma atitude, de dar um passo, né? Então ter esperança não é você ficar parado, né? É confiar e ir em direção àquilo que te mostra como que base, como que alicerce, como que arranque para um deslocamento, para um outro andar, digamos assim, né? Então a esperança da vocação e as riquezas da glória. A ação de graças e intercessão. Paulo oferecia a Deus orações, fazia intercessões, né, a Deus para que o povo, através do Evangelho, pudesse entender, através do ensino do Evangelho, pudesse entender da necessidade que tinham de conhecer os meios, as formas e saber o que era essa glória que estava por vir. Aqui no 2 Coríntios 2,14, 2 Coríntios 2,14 e 15. Vamos ler aqui. Paulo nos faz aqui uma referência e o escritor usa aqui 2 Coríntios 2, 14 e 15. Esse negócio de procurar na Bíblia ainda na hora assim de gravação é chato, né, irmãos? Que a gente perde um pouquinho de tempo, mas vamos lá. 14 e 15, o que ele diz aqui? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque, gente, eu estou lendo a 2 Coríntios, puxa vida, 1 Coríntios, desculpa, 2 Coríntios 2, aliás, 1 Coríntios 2, 14 e 15, desculpa, tá, irmãos? 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios, eita, coisa difícil, meu Deus do céu. Não lê mais a Bíblia, pastorzinho, não for ler a Bíblia mais rápido. 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No verso 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, Paulo queria que o pessoal entendesse que a gente tem que entender as coisas no mundo espiritual também,
para que a gente possa entender, ver, perceber, discernir, né? Ter aquela visão que o pastorzão tem, né? Ele olha para o rebanho, ele olha para a situação de uma ovelha e ele vai para perto, acaba concluindo ali qual é o perigo que aquela ovelha está correndo. Ele já tem um conselho, ele já tem uma palavra, ele já tem uma direção, ele já tem uma forma de defender. Então Paulo pedia para que os irmãos fossem munidos dessas armas, das armas espirituais, porque as carnais, elas não lutam contra ninguém, elas não destroem nada, porque o nosso inimigo, o adversário comum às nossas armas, ele é poderoso em ações espirituais, e quando você vence no mundo espiritual, você é um campeão, né? Então, Paulo queria que assim o povo entendesse. Aí ele fala aqui, isso foi ele orando, né, para que o povo tivesse esse discernimento. A esperança da vocação. O que é você esperar na vocação? É você entender que o que Deus te deu foi porque você foi um escolhido, né, e para um objetivo, e como eu falei na semana passada, como, em quem? Porque em Cristo, no nome de Jesus, né? A vocação que ele te deu foi de quê? Qual é a vocação que você tem? Aqui o apóstolo se refere mais à busca da santificação, de nos separarmos do mundo, nós não temos as mesmas práticas que o mundo tem, né? Então nós podemos vigiar, irmãos, devemos vigiar para que a nossa esperança não se acabe nunca. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos, né? Que é quando Deus chamou, né? Nos separou, ele traz ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange também o serviço de santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, que é isso que eu estou falando aqui. E terceiro, a participação da gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, qual é a nossa esperança? Por que a gente se preocupa em estar com a nossa vida no altar diante de Deus? A nossa esperança é um dia estar na glória, é sair daqui e ir para algum lugar. Porque, por exemplo, quando eu digo para você que eu não temo a morte, eu só temo a morte com uma forma de como ela vai vir, né? Porque se for para torturar, aí vai ser ruim pra caramba. Mas morrer para mim é ganho, como diz Paulo, né? Viver é Cristo. Então, qual é a minha esperança nisso? É porque eu sei que eu vou para um outro lado legal, um outro lado bom, um lugar que vai me trazer segurança, conforto, paz, onde não precisa do sol, da lua, que a presença do Senhor já é a luz, né? Então a gente tem que estar firme nisso aí. Os salvos precisam ser iluminados para compreenderem, né, quais são as riquezas que estão na glória a serem herdadas pelos santos, ou escolhidos, ou separados, ou, né, tirados por Deus, né? Então nós precisamos entender essas coisas, né? O apóstolo chama a atenção para analisarmos a palavra, para entendermos como é que isso vai se dar, né? Porque não podemos entender a glória de Deus se não ensinados pelo próprio Deus. Como é que eu vou entender a glória de Deus se eu não for ensinado pela sua palavra? Ele é o dono do projeto, ele é quem criou a coisa. Então ele tem a explicação para dar. Mas se eu não vou lá nas explicações dele, que é a palavra, como é que eu vou entender isso? Né? Então Paulo tinha essa preocupação. Né? Aí a gente usa aqui também Romanos 8:9, Romanos 8:9, né, que dá aqui também um embasamento, dá uma segurança para a gente a respeito disso. Romanos 8, verso 9, diz assim, ó: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, né? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós temos que estar buscando a presença de Deus para que nosso espírito, nossa mente, nosso estado espiritual, emocional esteja ligado com o de Deus, para que nós possamos entender o que se passa em redor, o que está querendo dizer aquela situação, aquela outra. Agora mesmo que nós estamos vivendo aí essa pandemia, e agora mais uma crise aí no governo, com o ministro da Justiça, esses nomes todos aí. Então a gente tem que estar ligado, irmãos. Em que a gente tem que se apegar? Um deixou o ministério, o outro também já está aí no
ou é o nono, né? Daqui a pouco o Bolsonaro fica sozinho. Aí tomara que ele esteja realmente escolhido por Deus, seja mesmo uma figura que Deus botou ali no Planalto para comandar a nação, porque aí quando ele chegar no último ministro, ele vai perguntar para o cara, e aí, o que tu acha? Queres ir com os outros? Me deixa então sozinho, vai ficar sozinho. Aí tomara que ele esteja realmente escolhido por Deus, né? Para que o outro fale assim, ó, Bolsonaro, só tu tens planos para esta nação, né? Então, não, mas é assim, as coisas estão aí acontecendo e a gente tem que estar aqui precisando entender, temos que ter discernimento dessas coisas, para a gente se comportar diante das nossas atitudes, das nossas opiniões, diante das pessoas que vêm questionar, que vêm falar, então a gente tem que estar ligado, né? Eu tenho procurado me informar para não estar falando bobagem, né? Mas de vez em quando a gente fala umas besteiras ainda, né? Ainda erra. Mas eu tenho procurado me informar para estar sabendo o que fazer, né? Aí vem uns videozinhos, de vez em quando aqui chega um vídeo de um de outro. Vamos orar pela nação, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo Bolsonaro, e não podemos deixá-lo sozinho e tal. Na verdade, irmão, nós temos que orar por qualquer governante que seja, que fosse, né? Eu oro por qualquer que seja, porque, poxa, a pessoa, se fosse um governo que eu não votei, que chegou aí, ficou e começou a fazer coisa errada com a nação, aí é que eu tinha que orar mesmo, aí que eu tinha que orar, né? Então nós temos que estar atentos para discernir essas coisas todas que estão acontecendo aí. Essa era a intenção de Paulo, queria que o povo soubesse da palavra para ter entendimento, né? As riquezas da glória da sua herança. Aí, então, qual a esperança da sua vocação? Eu pergunto para você, qual é a sua esperança? Qual é a esperança que você tem? Né? Porque a esperança é aí, né? E é o encontro de algo, né? Não ficar parado, né? Os 3 aspectos da esperança. Vamos aqui tentar falar. 3 aspectos da esperança. Deus nos chama quando eleitos em Cristo. Deus te chamou? Tu sente que foi chamado? Então tu tem que ter esperança em quem te chamou, né? É igual um patrão. Você confia que quem vai te pagar teu salário é quem? É o patrão. Então tu foi chamado por Deus, tu aceitou essa chamada? Então, meu querido, a sua esperança é o Senhor, tá? Ok? Essa chamada nos cobra uma vida irrepreensível. Aí que está o grande lance, o grande problema. Comunhão e um estilo de vida digno. O que nós temos que viver, irmãos? Como nós devemos viver? Lá vai eu repetir aqui de novo, né? De novo, toda vez eu falo isso. Um padrão de vida onde nossas atitudes não sejam vergonhosas, nossas palavras não sejam feias, nossas promessas não sejam deixadas para o esquecimento, né? Um modelo de vida, um propósito em servir a Deus nos traz uma vida irrepreensível diante dele. Nos faz crer, sem duvidar, que conheceremos a Deus face a face. É um dos aspectos da esperança. Qual a esperança sua? Qual a minha esperança? É de ver Deus face a face. Entendeu? Eu tenho esperança de ir morar no céu com Jesus, porque eu penso que vou vê-lo. Eu penso que me encontrarei com ele. Eu penso que serei coroado por ele. Né? O que vencer, dar-lhe-ei um nome escrito, que só ele saberá que nome é esse. O que vencer, dar-lhe-ei eu comer da árvore da vida. Né? O que vencer, far-lhe-ei assentar-se comigo, né, na mesa. Aquelas promessas todas que o Senhor tem feito lá em Apocalipse. Então a minha esperança, que é o Senhor, né, de aguardar nele a salvação, é para isso, é estar nele um dia depois dessa vida aqui, um dia de descanso, eternamente de descanso, né? Como diz lá em Apocalipse, capítulo 22. Né? Então, nos faz crer, sem duvidar, que conheceremos Deus face a face. Essa é a esperança. 1 Coríntios 13, 12. Aí vai eu para Coríntios de novo. 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso 12. Diz o seguinte: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, né? Agora conheço em parte. Então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Né? Já falando já do amor. Então, a nossa esperança é o Senhor. Né? Quais eleitos do plano da salvação?
Quais são os elementos do plano da salvação que nos traz esperança? Que a esperança nos traz esses efeitos? O perdão, né? Fomos adotados e as bênçãos do futuro com Cristo. Então, esses são os elementos do plano da salvação. Primeiro foi o perdão que o Senhor nos deu. Ele nos perdoou, né? E nos adotou. Então, agora vocês estarão comigo no paraíso. Lembra dessa passagem? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse para o ladrão da cruz, né? Pois bem, então seguindo aqui, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então isso é um elemento que compõe a nossa esperança. A esperança está dentro do quê? Dentro da promessa que ouvimos, né? Os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Aí você pergunta, o que é herança, pastor Jânio? Que herança é essa? Tanto fala de herança, que eu sou herdeiro de Deus em Cristo Jesus e tal. Meu irmão, a herança que você tem prometido por Deus, por Jesus, é de você não ir para o inferno. Pronto, ficou bom aí? Tá melhor? Tá suficiente? Já é tudo. Entrarmos para a glória com Ele, já é o tudo, né? Como disse um irmão uma vez, se tiver um cantinho lá no céu, um jarrinho, né? Um jarrinho para mim ficar botando água na florzinha lá, já tá bom. Não quero muita coisa não, né? Mas só que não é só por aí, não fica só por aí. A Bíblia diz que a gente vai herdar um reino, a gente vai governar com Ele. Então as promessas são grandes, né? Portanto, nós temos que estar firmes para não perdermos essa grande oportunidade, né? Quais os elementos da herança, né? Vermos a Deus, vermos a Cristo, prestarmos adoração perpetuamente ao seu nome, né? Muito bem. Então, o apóstolo Paulo tinha preocupação e mostrava preocupação com eles lá e com os que futuramente fossem ler esses escritos, que somos nós. Que nós tenhamos mais comunhão com Deus para termos discernimento de espírito a respeito das coisas, né? Aqui no tópico 2, foi um bocado de tempo aí, né? A sobreexcelente grandeza e força do poder. A palavra sobreexcelente quer dizer extraordinário. Sobreexcelente, sobre é um prefixo, né? Excelente é o sufixo, então tá, né? Você escreve aqui conforme o escrito em português, sobre com hífen excelente, ou seja, mais do que excelente, certo? É extraordinário. Agora, grandeza e força do poder divino. Dá para medir o poder de Deus? Me explica, Deus. Então, coisa que a gente não vai tentar, beleza? Não quero que você me dê uma resposta, nem vou te dar também, porque não tenho. Explicar Deus? Como explica Deus, irmão? Explicar Deus como? Um ser tão grande, um ser tão distante, né, da comparação dele ao homem, uma distância enorme. Como é que eu vou explicar Deus? E explicar o seu poder? Aí é que não explica mesmo. Se você olha para uma bomba atômica, a ciência e a fé diz que uma bomba atômica não é nada diante dele. Aí você olha para um vírus, aí que você vê nada mesmo. Mas olha a destruição que ele está fazendo. Então Deus e as suas criaturas, seus feitos, são mistérios. Não dá para explicar. Se alguém pensar em te tirar uma explicação de Deus, você só diz Deus é amor, Deus existe, Deus é uma força que age sobre qualquer outra força. E não tem como explicar Deus. Eu creio nele e pronto, e vou morar com ele. Beleza? Sobre excelente grandeza. Olha, irmão, como explicar sobre excelente grandeza? Uma coisa que é extraordinária. 2 Coríntios também, diz aqui 4:7, ó, só está dando Coríntios aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, que diz lá? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ó, que legal. Este tesouro em vaso de barro, ó. Agora, como é que explica? O poder de Deus
ele habita num vaso de barro. Ao mesmo tempo, ele transforma todo o universo. Ficou difícil, né? Por isso que é bom a gente estar lendo a palavra, para a gente estar entendendo essas coisas por fé, né? Porque se ficar sem buscar o conhecimento do escrito, a fé não vem, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Isso está escrito em Romanos também, não me lembro bem, parece capítulo 8 e 9, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então temos que estar buscando a palavra para entender lá. Poder indica feitos miraculosos que requerem força, fora de medida. Não dá para medir uma força. Como é que eu vou medir aquele que propõe a força, aquele que exerce essa força? Já pensou? Como explicar isso, né? Então, fora de medida o poder de Deus, irmãos. Por isso que nós não devemos duvidar de nada que ele possa fazer, ok? Muito bem. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Ou seja, o poder de Deus é grande para transformar, para mudar, de tal forma que nós não podemos calcular e não devemos duvidar, né? Vamos aqui limitar o poder de Deus? Não dá para limitar, né? É loucura nossa, não devemos fazê-lo, nem tentar, né? E a salvação do homem, ó, o poder de Deus traz a salvação do homem. 2 Pedro, vamos ver se eu acho, 2 Pedro. Está lá em 2 Pedro 1:4. João, Judas, Apocalipse. Pedro, João, Judas, Apocalipse. Jesus. Então, aqui já achei, 2 Pedro 1:4. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pois isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, a fé com a virtude com o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor, que estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, está aí esse outro tópico. Aí vem aqui a força do poder divino. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Dá para a gente calcular, irmão, o tamanho da força do poder para ressuscitar alguém? Estou fora, não tem jeito. Então, 2, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. Dá para entender isso? Só por fé. Sua elevação acima de tudo, todo o domínio. Sua elevação acima de todo o domínio. Ou seja, tudo que é dominado, tudo que já está dominado, ele está acima. Ou seja, ele domina sobre todas as coisas, né? Aí ele vem, isso são descrições da sobressalente grandeza e força do seu poder. Ok? Ok, aqui também temos um subsídio interessante, gostaria de ler aqui para os irmãos. Nosso modo de entender a Deus pode ser classificado em 2 pressuposições primárias. Deus existe. Eu até falei já, né? Ele se revelou a nós de modo adequado através da sua revelação inspirada. O que é a sua revelação inspirada?
a palavra, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo veio e transformou-se em carne, tomou forma humana e habitou entre nós, e agora se revela, se mostra como aquele que é o Deus criador de todas as coisas, ok? Além disso, Deus está sustentando ativamente o mundo que criou. Viu, pessoal? Deus está no comando de tudo. Deus está no domínio das coisas. Deus está no controle das coisas. Você não é deísta. Deísta é aquele que diz, não, Deus criou tudo e colocou à disposição dos seres vivos, humanos, e largou para lá. Isso é deísmo. Nossa fé não é essa. Nossa fé é que Deus, embora esteja parecendo que está tudo bagunçado, né? Tudo virado, cabeça para baixo, mas Ele está no controle de tudo. Quem está sofrendo as consequências desse virado de cabeça para baixo somos nós, homens pecadores. Problema de quem? Nosso. Mas o Deus, que está atento a todas as coisas, está atento a você, que tem sido valorizado a separação, você ter sido escolhido, predestinado, vocacionado, santificado. Ele está de olho em você, está de olho em mim, está de olho em nós. Está tudo bagunçado, mas Ele está nos mantendo de pé, porque nós só venceremos de pé, né? Nos abastecendo de joelho, ou, né, ligado direto ao Pai, em oração e em fé nele, ok? Então não somos deístas, tá, irmãos? As coisas estão tudo sob o controle de Deus, nada está fora do seu domínio. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Oh, glória a Deus. Olha, Cristo, as primícias dos que dormem. Só nele poderão ressuscitar. Só nele poderá alguém ressuscitar. Só na vontade dele, só no querer dele, só no domínio dele, para ele. Para isso já estamos destinados a esse ressurgir, depois de mortos deste corpo, né, livres desse corpo. Então vamos lá. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Está em Efésios 1:20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Atos 2:24, 3:26, 17:31. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20, 22. Vamos ficar em Coríntios, né, irmãos? Só estamos aqui, corintiano. Pessoal que gostou agora, né? 1 Coríntios 15, 20 e 22. Aqui, ó. 15, 20 e 22. Diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram,